Tá? Ó, eu vou explicar um exemplo aqui para vocês. Tem exemplo mas eu vou pegar o exemplo e vou destrinchar aqui. O mesmo exemplo, que é um exemplo clássico, tá? Até um gráfico interessante se fazer. Que é o seguinte. Tá? Vamos pegar o mais simples. Ó, seja f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x2. Tá? Bem, domínio de f. Domínio de f é o intervalo menos infinito menos 1 fechado, união 1 mais infinito. A função f, ela é o quê? Ela é contínua. Ela é contínua nesse intervalo, tá? Ela é contínua no seu domínio, então é uma função contínua. É 1 menos x2, né? Hã? É fechado. O x pode ser 0. O intervalo aberto de menos 1 e 1, ele também funciona? Não, cara, 1 menos x2 tem que ser maior que ou igual a 0 para estar no domínio. O x está no domínio, 1 menos x2 precisa ser maior ou igual a 0. Se pegar x igual a 0, por exemplo. Ah, não, desculpe. Não é 1 menos x2, não. Obrigado, entendi. É x2 menos 1. Aí tá correto. Estava errado, tá? É x2 menos 1. E é isso que eu quero, tá? E é isso que eu quero. Então, o domínio de f é esse. A f é contínua. Mas a f não é diferenciável. Ela não tem derivada no 1 e nem no menos 1. Não tem derivada no 1 nem no menos 1. Então, se você analisar... Mas a f é diferenciável em todo x, tal que x2 menos 1 é diferente de 0. Então, pela regra da cadeia, tá? Então, a f é diferenciável. Diferenciável aonde? Em menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, com a derivada da f em x é igual a quê? É 1 sobre 2 raiz quadrada de x2 menos 1 vezes derivada de x2 menos 1, que é 2x. Então vai ficar x sobre a raiz quadrada de quem? 2 menos 1. Qualquer que seja o x real com módulo de x maior do que 1, tá? Tá bom? Então precisa ser maior do que 1. Se você olhar, ela não tem, tá? Se você calcular aqui, veja que o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, tá? Com x tendendo a 1, e x tender a 1 é x tender a 1 no domínio da função. É x tender a 1 pela direita, tá? Isso aqui vai ser mais infinito, porque isso aqui vai ficar o limite com x tendendo a 1 de quem? Da raiz de x2 menos 1 sobre x, tá? Raiz de x2 menos 1 sobre x, tá bom? E isso aqui vai ser o quê? Vai ser o limite com x tendendo a 1 de... O x é a raiz quadrada de x2. Então vai ficar x2 menos 1 sobre x2, fica 1
menos tá. Opa, desculpe, gente, desculpe. Aqui é x menos 1, tá? Então, tá bom? Então vai ficar, ó, vai ficar x2 menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Não é? Porque isso aqui é a raiz quadrada, tá? De x menos 1 ao quadrado. Então vai ficar, e aqui fatora, né? X menos 1, então dá x mais 1 sobre x menos 1. Dá x mais 1 sobre x menos 1. E quando x tende a 1, e é óbvio que é x tendendo a 1 pela direita, né? Isso aqui é x tendendo a 1 pela direita, e isso aqui dá quanto? Mais infinito. Então, ela tem uma reta tangente vertical. Reta tangente vertical. Não é assíntota vertical. E o limite com x tendendo a menos 1 de f de x menos f de 1 sobre o quê? Sobre f de x menos f de menos 1. Sobre quem? Sobre x mais 1, tá? Quando o x mais 1, então isso aqui é o limite com x tendendo a menos 1 pela, o quê? Pela esquerda. O que é que fica em cima, hein? O que é que fica em cima? F de menos 1 é 0. Então fica a raiz quadrada de quê? De x2 menos 1. Tá? x2 menos 1. E se o x tende a menos 1, preste atenção. Se o x está tendendo a menos 1 pela esquerda, x mais 1 é positivo ou é negativo? Negativo. Então isso aqui dá menos raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Porque raiz quadrada de... Tá certo? Entendido aí? Porque raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é o módulo de x mais 1. E o módulo de x mais 1 é menos x mais 1. Com menos daqui fica mais. Então isso aqui é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda. De quem? De menos. Aí como é que fica a fatoração aqui, hein? Fica x menos 1 em cima, né? Porque vai ficar x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x mais 1. E quanto é que dá esse limite? Quanto é? Menos infinito. Pode olhar. Porque quando o x tende a menos 1, para onde é que tende isso aqui? Tende a menos 2. Só que isso aqui tende a 0 por valores o quê? Negativos. Então o limite tende a mais infinito, com menos na frente, que é menos infinito. Entendido? Entendido? Ótimo. Isso aí já dá para fazer o gráfico? Não, não dá. Sabe por quê? Já dá, até dá, mas ele fica com mais qualidade se você demonstrar que tem duas assíntotas. Você pegar o limite de f de x menos x, e aqui parece que eu estou adivinhando, né? Mas por que você está fazendo isso? Você está adivinhando? Você vai ver que não. Mas vamos lá, calcule isso aqui, quanto é que dá? Isso aqui dá o limite com o x tendendo a mais infinito, de quem? F de x, quem é? Raiz quadrada de x2 menos 1 menos x. Isso é o limite. Do jeito que está aqui, o que é que dá? Isso dá uma indeterminação. Porque vai ficar infinito menos infinito. Tá? Infinito menos infinito é indeterminação. Mas aí eu faço o seguinte. Como é que eu saio da indeterminação? Como é aqui? Como é que eu saio? Quais são os resultados que precisam para passar o gráfico? Hã? Quais são os resultados que precisam? Bora lá, vamos ver. Tá?
x2 menos 1 mais x sobre o quê? Sobre a raiz quadrada de x2 menos 1 mais x. Isso aqui é igual ao limite com x tender a mais infinito de quê? Vai ficar x2 menos 1 menos x2. Isso dá quanto? Dá menos 1, não dá? E aqui dá quanto? Isso aqui dá quanto? Dá raiz de x2 menos 1 mais x. Mas isso aqui, o denominador tem limite? Quanto? Quando x tende a mais infinito? Mais infinito. Então isso aqui tem limite zero. Analogamente, se você fizer a mesma conta, de modo análogo, você tem o seguinte, você tem analogamente, de maneira análoga, você tem o seguinte, limite de f de x menos x, com o x tendendo a menos infinito. Isso eu vou deixar para vocês, tem nas notas, eu faço todos os detalhes, isso aqui também é zero. Logo, a reta y igual a x, bissetriz do primeiro quadrante, é a assíntota da função f em mais infinito. E a reta y igual a menos x, por causa dessa diferença, né, é assíntota de f, só que a assíntota onde? Em menos infinito. Certo? E essa função, ela fica aqui, ó. Ela fica o seguinte. Então vamos ver o gráfico, tá? É o gráfico. Ó. Olha a derivada, ó. Olha a derivada aqui, ó. Olha a derivada. Se você estudar o sinal da derivada, eu vou botar aqui embaixo, ó. Derivada, f' de x. Você tem menos 1, 1. Aqui não tem derivada. Mas esses pontos estão no domínio da função. Então esses pontos são pontos críticos. Tá? Aqui a derivada é o quê? Negativa, ou seja, ela é estritamente decrescente no segundo intervalo, porque ela é contínua no intervalo fechado. É diferenciável no aberto, e no aberto a derivada é positiva. A derivada é negativa. E aqui ela é estritamente crescente. Desculpe. Aqui é negativo, tá certo? E lá é positivo, tá? E aqui a derivada não existe, mas não existe porque não está no domínio da função, tá? Então você tem os pontos menos 1, 1. Essas retas, isso aqui é uma assíntota em mais infinito, que é a reta y igual a x. Essa outra é uma assíntota em menos infinito. E ela sai tangenciando verticalmente aqui, é estritamente crescente, e ela vai para cá. E ela é convexa. Pode olhar a derivada segunda, eu não fiz, mas a derivada segunda é negativa. É negativa aqui e aqui. Assíntotas, ó. As síntotas inclinadas. Aí, vamos à pergunta do LG. Quais são as informações para fazer o gráfico com qualidade? Porque quanto mais informação você agrega, mais qualidade tem o seu esboço. Então, você tem crescimento. O crescimento, derivada primeira. Concavidade. Concavidade do gráfico, né? Que se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Quem é? Derivada segunda. Mas você precisa também o comportamento da função
nos limites do domínio. Tá? Esses limites, que eu tenho tudo aqui. E se tiver assíntota, aí você marca as assíntotas. Agora, como é que você descobre as assíntotas? Eu cheguei e joguei para você. Mas não é assim não, tem uma formulazinha para descobrir se tem assíntota. E é essa próxima fórmula. Quanto tempo aí, meu querido? 15 minutos. Ah, dá tempo de eu anunciar. E vamos lá. A seguinte proposiçãozinha, ó. Uma proposiçãozinha bem interessante, que diz o seguinte. Tá? Proposição. Sejam A e B reais e F uma função. Se a reta, se não, a reta, e aí você tem uma formulazinha para encontrar as assíntotas que é dada por essa proposição. A reta y igual a ax mais b, essa reta, é uma assíntota, é uma assíntota de f em mais infinito, tá? Se e somente se o b é o limite de f de x, se somente se o a é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x e o b é o limite de f de x menos ax, com x tendendo a mais infinito. E esse resultado vale também quando for menos infinito. Então, observe. Isso é um critério para você achar a assíntota. Tá certo? Essa reta vai ser uma assíntota de f em mais infinito se e somente se, ou seja, é uma condição necessária e suficiente. A igual ao limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito, e b o limite de f de x menos ax. Se você encontrar um a, que é esse limite, e encontrado a, encontrado um b, tá, o que é esse limite, a reta y igual a x mais b é uma assíntota. Por que isso? Ó, bem, prova. Vamos para a ida. Se y igual a x mais b é um assíntota em mais infinito, ou seja, se o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b, se esse limite é igual a zero, então, quem é o b? Quem é o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito? Quem é? Isso por quê? Porque isso é o limite. Por que é b? Por que é b? Preste bem atenção, você tem que se situar. Proposição diz o seguinte: se a reta é uma assíntota, então o a é isso e o b é isso. E é isso que eu estou querendo demonstrar. Estou querendo demonstrar a ida. A hipótese é que ela é assíntota. Sendo assíntota, quem é esse limite? Porque o que eu sei é que isso é zero. Isso, o que é que isso significa?
Isso significa, por definição, que a reta y igual a x mais b é uma assíntota em mais infinito. Isso é a definição da reta y igual a x mais b ser assíntota. Ou seja, se a reta y igual a x mais b é assíntota em mais infinito, ou seja, se esse limite é zero, então quem é esse limite? Esse limite é o limite de f de x menos ax menos b mais b. Não é? Mudou alguma coisa? Não. Só que quando eu escrevo desse jeito, quem é o limite dessa primeira parte aqui? Essa é a minha hipótese. Minha hipótese é que esse limite é zero. Se esse limite é zero, quanto é que dá o limite total? Da b. Não, deixa eu concluir. E, agora, quem é o limite, consequência disso, quem é o limite de f de x sobre x, com x tendendo a mais infinito? Isso aqui, não sei, mas eu já tenho isso de cima. Então eu vou usar o de cima que eu já tenho. Então isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? Eu vou escrever isso aqui como sendo limite de f de x menos ax mais ax sobre x. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax sobre x mais a. Agora, quem é o limite disso aqui? Desse numerador, quem é? É b. Se o limite do numerador é o número real b, enquanto o denominador tem limite mais infinito, qual é o limite dessa expressão aqui? Zero. Então, quem é o limite da soma? É a. Então, se isso aqui, se a reta y igual a x mais b é uma assíntota, então está provado que o a é esse limite e o b é esse. Só que a recíproca é verdadeira. E é mais fácil ainda provar. Então vamos à recíproca. Pronto.